Olá pessoal, leitura da palavra. Êxodo capítulo 38. O altar do holocausto. E fez também o altar do holocausto de madeira de acácia de 5 covados, e era do comprimento de 5 covados de largura. Era quadrado de 3 covados de altura. E fez as suas pontas e os seus 4 cantos na mesa, na peça das suas pontas, e cobriu-te de cobre. E fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braceleiros, e todos os pertences fez de cobre. E também para o altar um crivo de cobre de forma de rede, e a sua cercadura embaixo até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais, e fez os varais de madeiras de acácia, e cobriu-te de cobre, e pôs os varais pela argola aos lados do altar, para com eles levar o altar, e fez-no oco de tábua, e fez também pia de cobre com suas bases de cobre dos espelhos das mulheres, que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. O pátio. E fez também o pátio do lado meridional das cortinas do pátio era lino fino, torcido de 100 covados, e suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, de colchetes. Estas colunas são das molduras que eram de prata. E do lado norte a cortina de 100 covados, e a sua 20 colunas e as suas 20 bases eram cobres dos colchetes das suas colunas, e as suas molduras eram de prata. E do outro lado do ocidente a cortina de 50 covados, e suas colunas fez as suas bases, 10 colchetes de colunas, e as suas molduras eram de prata. E do lado leste do oriente a cortina de 50 covados, e a cortina de um lado porta era 50 covados, e as suas colunas 3, e as suas bases 3. E o outro lado a porta do pátio, ambos lados eram cortinas de 15 covados, e as suas colunas de 3, as suas bases de 3. E todas as cortinas do pátio ao redor eram de lino fino tocido, e as bases das colunas eram de cobre, colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E o revestimento dos seus capitéis eram de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador azul, de púrpura, e de carmesim, e de lino fino tecido, e o comprimento era de 20 covados, e a altura na largura de 5 covados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram cobre, e os seus colchetes de prata, revestimento e os seus capitéis, e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A enumeração das coisas do tabernáculo. Este é a numeração das coisas usadas no tabernáculo, e o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, em intermédio de Itamar, filho de Arão, e o sacerdote. E fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele Eliabe, filho de Azimaneque, da tribo de Dan, o mestre de obras e engenhoso artifício, bordador de azul e em purpura, de carmesim e linho fino, todo o ouro gasto na obra, e toda a obra do santuário, a saber, do outro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme os ciclos do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme os ciclos do santuário. Uma beca por cabeça, isto é o meio do ciclo, conforme o ciclo do santuário. E todo aquele que passava aos arrolados da idade
de 20 anos para cima, que foram 603.050 e 550, e houve 100 talentos de prata para fundir a base do santuário e as bases do véu, para 100 bases do talento e 1 talento para cada base. E 2.775 ciclos fez colchetes das colunas, e descobriu os seus capitéis, e os cingiu na moldura, e o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos, e dele fez a base da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre, e todo o utensílio do altar, e a base do pátio ao redor, e a base da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Êxodo capítulo 38. Deus abençoe a sua vida.